João 10, versículo 11, diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Amém? Podeis sentar, irmãos, em nome de Jesus. Pois bem, nós estamos então no terceiro ponto da tulipe. Falamos sobre a letra T, que é total depravação, letra U no inglês, mas que em português é incondicional eleição. E agora a letra L, limitada expiação. O ponto mais controverso da doutrina reformada é este. Este é o ponto que as pessoas não conseguem admitir, não conseguem aceitar. Não só os incrédulos, mas muitos crentes não conseguem aceitar. Naquela história que eu contei para os irmãos, que aconteceu no século 17 na Holanda, os arminianos, os discípulos de Armínio, eram na época chamados de remonstrantes. Eles apresentaram essa doutrina afirmando que, aliás, o contrário, dessa doutrina, afirmando que a morte de Cristo foi feita igualmente por todos os homens. Jesus morreu por todas as pessoas, por cada pessoa, em todos os tempos. Porém, o sínodo rejeitou essa doutrina como antibíblica. Engraçado que se você hoje perguntar para quase todos os crentes, eles vão dizer que não, que Jesus realmente morreu por todas as pessoas. Porém, o sínodo rejeitou esta doutrina, chamando-a de antibíblica. O que quer dizer expiação limitada? Os termos significam o seguinte: expiação quer dizer a morte de Cristo e os seus benefícios. Então, você tem aí redenção, remissão, propiciação, enfim. Os benefícios da morte de Cristo, em resumo, são chamados de expiação. Ilimitada quer dizer o quê? Quer dizer que Jesus aplica, ou ele efetuou a sua morte como benefício apenas para um grupo de pessoas, não para todas as pessoas. Por isso que fala limitada. Não quer dizer que a morte de Cristo ela seja limitada no sentido de que ela é insuficiente. Muitas pessoas, muitos arminianos querem formar um espantalho dessa doutrina e bater no espantalho. Eles dizem, os calvinistas falam que que a morte de Jesus é insuficiente. Mentira, ninguém diz isso. Quando nós falamos que a morte de Cristo é limitada, não estamos falando de insuficiência. Ao contrário, se houvesse 10 mundos como este, 10 universos como este, o sangue de Cristo seria suficiente para resgatar todos eles. Mas a questão do que trata essa doutrina não é da suficiência e nem do poder da morte de Cristo, mas sim da sua aplicação. Esta aplicação é feita irrestritamente, ela é feita para todos, ou é a aplicação dos benefícios da morte de Cristo feitas apenas para um grupo de pessoas? Alguns teólogos, para evitar confusão, chamam isso de redenção particular. Ou seja, Cristo morreu para redimir um grupo em particular. Ela é tão controversa que até alguns calvinistas rejeitam essa doutrina. E são chamados de calvinistas de 4 pontos. Porque a tulipe tem 5 pontos, E eles isolam exatamente essa doutrina. Eles creem na depravação total, na eleição incondicional, pulam essa e creem na graça irresistível e na perseverança dos santos. Mas eles não creem que a morte de Cristo foi apenas para um grupo de pessoas. Entre esses calvinistas estão os amiraldianos. Moisés Amirou, um francês, na verdade vou falar em português, Moisés Amiraldo, ele foi um teólogo que não admitia, ele não conseguia aceitar que Cristo teria morrido apenas por um grupo de pessoas. Então, ele começou a ensinar, ele e o professor dele começaram a ensinar o que se chama hoje de amiraldismo ou amiraldianismo, que é o quê? É um tipo de universalismo hipotético. Porque universalismo, os irmãos sabem o que é. É aquela heresia que diz que Jesus morreu por todo mundo, então todo mundo está salvo, todo mundo vai para o céu.
até o diabo, inclusive, porque Deus vai transformar o diabo em seus anjos. Esse é o universalismo. Então, como eles não aceitavam o universalismo, mas também não aceitavam que Jesus só tinha morrido pelos eleitos, eles fizeram a junção ali. Universalismo hipotético. Digamos que seria como se Cristo morreu por todos de um modo suficiente, mas por alguns de um modo eficiente. Então parece muito com a doutrina calvinista, até porque muitos calvinistas usam a seguinte frase: a morte de Cristo é suficiente para salvar a todos, mas é eficiente apenas para os que creem. Parece ser uma frase calvinista, mas não é. É uma frase amiraldiana, é uma frase universalista hipotética, porque dizem que Cristo morreu por todos de um modo suficiente, mas eficientemente apenas pelos eleitos. Já os arminianos não, eles dizem que Cristo morreu por todos mesmo e acabou, não tem conversa. Cristo morreu por todos. Agora eles dizem, Cristo morreu por todos. Vem uma pergunta, Cristo morreu por todos eficazmente ou potencialmente? Esta é a pergunta. Uma vez eu, conversando com um arminiano, eu disse isto para ele. Eu falei, responda-me uma coisa, a morte de Cristo, ela foi realmente para salvar ou ela foi apenas para possibilitar a salvação? Ele me respondeu, acreditem, irmãos, que foi para possibilitar a salvação. Cristo não morreu para salvar, ele morreu para possibilitar. Sabe, então, essas pessoas que nós vamos hoje aqui ensinar o que a Bíblia diz a respeito, porém, combatendo este ensino, porque este ensino, na verdade, como eu disse para os irmãos, desde o início dessa série, eu disse que essa doutrina libertariana, que é do livre-arbítrio, essa doutrina é católica, ela não é protestante. Ela não é, porque desde Lutero, quando Lutero rompeu com o catolicismo, nenhum protestante aceitava a doutrina libertariana, do livre-arbítrio, nenhum. Todos eles pregavam a mesma coisa, sobre predestinação, sobre a graça de Deus. Se Deus não te salvar, não tem como você fazer nada, enfim, todos eles. Mas logo no início, estava conversando isso com o irmão Fernando e o irmão Mero hoje, logo no início dessa reforma, ou no início dessa tentativa que Lutero fez de purificar a igreja doutrinariamente, já surgiu um grupo na época chamado de menonitas, ou não eram menonitas ainda, mas anabatistas, eles eram assim chamados, seguidores de Menno Simons. Essas pessoas começaram a trazer a doutrina católica de volta, antes de Armínio, bem antes de Armínio nascer, ou quando ele era uma criancinha ainda. Os anabatistas já fizeram isso. Inclusive há um livro que os irmãos quiserem comprar, da editora Thomas Nelson, ele é um livro que o nome é Sobre a Predestinação, é do reformador escocês John Knox, escreve com K, né, mas o K não pronuncia, não é John Knox, é John Knox. Ele escreveu este livro contra os anabatistas, é um livro de 470 páginas, não tem problema você ler, ele é ainda um livro médio, porque só sobre este assunto de expiação limitada, eu li um livro chamado Do Céu Cristo Veio Buscá-la, 870 páginas. Então, quando eu fiz esse sermão de apenas 4 páginas, eu vi que estava faltando muita coisa. Não tinha como falar sobre tudo. Mas fiz o máximo do resumo para trazer o que é realmente eficaz para nosso entendimento. Pois bem, para os irmãos terem essa ideia, esse livro do John Knox sobre predestinação, ele combate um anabatista que escreveu contra o Dr. Calvino e contra suas institutas. E John Knox vem defendê-lo, muito antes de Armínio. Ou seja, o joio sempre vai nascer junto com o trigo. Por mais que você limpe a terra, por mais que você purifique a terra, Jesus falou que isso ia acontecer. Então, como o homem gosta muito da glória também para si, é óbvio que ele não vai dar toda essa glória para Deus. Como assim? Toda glória para Deus? Não, uma parte é minha. Portanto, o que nós perguntamos para os arminianos e para os amiraldianos, enfim, para qualquer pessoa que negue que Cristo tenha morrido apenas pelos eleitos, é isto. Cristo morreu para salvar ou Cristo morreu para possibilitar a salvação?
A Bíblia diz o quê, irmãos? Cristo morreu para salvar. Acabamos de cantar aqui. Veio para servir, veio para morrer, veio para salvar o perdido. Ele veio para salvar, não foi para possibilitar. Outra pergunta que nós temos que fazer com relação a essa doutrina é a seguinte: Cristo veio para realizar a intenção de Deus? E qual era a intenção de Deus? A intenção de Deus ao enviar seu filho foi para que ele salvasse ou foi para que ele possibilitasse? Para que ele abrisse portas para quem quisesse chegar? Qual foi a intenção de Deus? Foi salvar. Ele disse: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6,38. E no 39 ele diz: e a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum dos que ele me deu. Irmãos, se Deus deu todos para Jesus, Jesus não vai perder ninguém. Então o universalismo está certo, que diz que todos serão salvos. Mas nós sabemos que, biblicamente, muitas pessoas vão para o inferno. Essas pessoas foram perdidas por Jesus? Não, queridos. Jesus, se ele perdesse pessoas que o Pai lhe deu, ele seria irresponsável. E se ele fosse irresponsável, ele não poderia ser o Cordeiro perfeito no sacrifício. Não poderia. Jesus veio para morrer exclusivamente por aqueles que o Pai lhe deu. Somente por eles. Porque a estes ele não vai perder. Na oração sacerdotal, João 17:12, ele disse: Pai, eu protegi e guardei todos os que me deste em teu nome, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Está vendo? Jesus não perdeu ninguém, irmãos. E não vai perder, porque se ele perder, imagina no tribunal de Deus, o pai julgando o seu filho. Cadê aquele que eu te dei? Aí Jesus vai dizer: mas ele não quis, mas eu te dei ele. Por que você não trabalhou o querer dele? Por que você não transformou o coração dele para ele querer? Ah não, porque o Senhor sabe, né? O livre-arbítrio do homem é maior do que nós, Pai. É isso que Jesus vai dizer? É, irmãos? Jesus vai dizer: o livre-arbítrio do homem, Pai, o Senhor sabe, ninguém pode interferir. Ora, Deus disse desde Ezequiel: eu darei um novo coração para eles. Eu darei. Eu colocarei o meu espírito dentro dele. Para quê? Para que eles guardem a minha lei. Para isso. Porque por eles mesmos eles não podem guardar, mas eu darei. Eu farei com que eles guardem. E me obedeçam. É Deus que faz estas coisas, e a intenção de Deus foi enviar o seu filho para salvar. Não foi para possibilitar. A morte de Jesus não é cheque em branco, distribuído para todo mundo e assinado para você preencher do jeito que você quiser, não. A morte de Jesus tem um valor. O valor cobrado pela justiça do Pai. O Pai é justo e cobra um valor do pecado. E o valor do pecado é condenação eterna. Portanto, saiba que o que Cristo realizou na cruz foi uma condenação. Ele suportou uma condenação eterna por você e por mim. O cheque que Jesus deu ao Pai era exatamente o valor da cobrança que o Pai fazia em sua justiça por cada pecador que ele foi salvar. Para a morte de Cristo existem várias visões. O ensino verdadeiro, que é chamado de a substituição penal, porque Cristo não só foi penalizado na cruz, mas também em nosso lugar, por isso fala substituição penal. Existe a doutrina da influência moral, do resgate pago a Satanás, a teoria da recapitulação, o pagamento pecuniário, teoria do exemplo, teoria governamental, teoria mística, identificação e outras. São várias e várias propostas que arminianos, luteranos e outros católicos e outros tentaram fazer para modificar o significado da morte de Cristo para combinar com a sua doutrina de que Jesus morreu por todos. Mas prevalece até hoje, única e exclusivamente, a doutrina da substituição penal. Jesus foi penalizado e foi em nosso lugar. Por isso é substituto, né? No latim, vicarius. Nós não vamos falar sobre essas teorias, mas da extensão da expiação.
até onde vão, né, os benefícios da morte de Cristo. Cristo veio para morrer pelos pecadores. Agora ele faz isso por todos os homens ou apenas pelos escolhidos? Não se discute que nem todos serão salvos. Tirando o universalismo, todo cristão sabe que nem todos serão salvos. Também não se discute que aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo aceitam por meio da fé e do arrependimento. Isso também ninguém discute. Arminianos e calvinistas, eles pregam desta forma, que você tem que crer. Isso é óbvio. É óbvio que tem que crer. A diferença é que o arminianismo diz que a fé, ela vem de você mesmo. E nós dizemos, como a Bíblia, que a fé vem de Deus. Está vendo a diferença? Só isso. Mas o homem, não é o homem que crê? Sim, mas o homem nascido de novo. O homem não nascido de novo, ele não crê. Está vendo onde que fica aí a tentativa de roubar a glória de Deus? Irmãos, estão entendendo? Porque quando eu digo junto com o arminiano, eu digo junto com ele, o homem tem que crer para que ele seja salvo. Não está errado isso. Agora, a pergunta mais profunda, de onde vem essa fé? O arminiano diz, vem do homem. Eu digo, ela vem de Deus. A glória é de quem? A glória é de Deus. Então, qual dessas duas alternativas leva a glória para Deus? Que a fé vem do homem ou que a fé vem de Deus? Agora, eles dizem assim, não, mas Deus dá uma graça preveniente para o homem crer. Lembra que eu falei disso na outra mensagem? Mas aí eu pergunto, onde está na Bíblia a graça preveniente? E eu já mostro dentro da Bíblia o contrário, eu mostro a regeneração. A regeneração vem de Deus para o homem para que ele creia. Quando a regeneração vem de Deus, que é Deus fazendo você nascer de novo, então você passa a crer. Porque a fé é um fruto da regeneração, não sua causa, é um resultado. Agora eles dizem que não, o homem tem que crer para nascer de novo. Então a glória ainda pertence ao homem. Está vendo, irmãos? Como é sutil isso daí. E nós precisamos estar ligados nisto. Porque quando eu digo que primeiro o homem tem que nascer de novo para depois ele crer, a glória continua sendo de Deus. Porque quem faz o homem nascer de novo é Deus. É o Espírito Santo pela pregação da palavra. Agora quando eu digo que o homem pode crer por si mesmo, então eu já dividi a glória. Se eu tiver 1% de glória ou de merecimento, Deus não terá 100% de louvor. Está vendo como é perigoso e sutil? Então uma pergunta é essa, por quem Cristo morreu? A segunda coisa que nós podemos perguntar é aquilo que eu tinha dito. Cristo morreu para salvar de fato ou morreu apenas para possibilitar a salvação? Esta é uma outra pergunta. E a terceira pergunta é aquela, quando Deus enviou Jesus, qual era a sua intenção? Qual era a intenção de Deus? E você pode acrescentar uma pergunta ainda sobre a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, eles não trabalham divergentes. Trabalham? Não. Sempre da mesma forma. Se o Pai enviou Jesus para morrer por todos e realmente pagar o pecado de todos, Jesus veio e realizou esta morte por todos, como o Pai havia determinado, o Espírito Santo é obrigado a aplicar os benefícios da morte de Cristo a todos. Porque a Trindade não entra em divergência. No entanto, nós sabemos que o Espírito Santo não aplica os benefícios de Cristo a todos. Aí as pessoas respondem, mas por que ele não crê? Mas é lógico, ninguém crê. E por que ele aplicou sobre outro que não cria? E ele passou a crer. Está vendo onde tem o ponto aqui? Porque eles acham que o Espírito Santo só aplica os benefícios da morte de Cristo em alguém, se esse alguém crê. Mas a Bíblia diz que esse alguém só vai crer quando o Espírito Santo aplicar a obra da morte de Cristo sobre ele. Porque um dos benefícios da morte de Cristo para o homem eleito por Deus Pai é a fé. Um dos benefícios é que ele venha crer. Mas para que ele crer, tem que nascer de novo. E para ele nascer de novo, tem que ouvir a palavra. E quando ele ouve a palavra, o Espírito Santo opera gloriosamente, fazendo ele ter um novo coração. Ou seja, o Pai enviou Jesus para um grupo de pessoas. Jesus veio e morreu por esse grupo de pessoas. O Espírito Santo sabe quem são essas pessoas e aplica os benefícios da morte de Cristo sobre estas pessoas. É por isso que a Trindade não entra em conflito. E a obra é perfeita. É perfeita. Porque se no fim das contas Jesus veio para morrer por todo mundo e ele não consegue salvar todo mundo, então não tem nada completo nisso. É estranho. Eu não posso dar segurança para o meu ouvinte. Não. Vamos então para os argumentos. Eu selecionei apenas alguns, porque são muitos. Depois que eu li aquele livro, eu vi que eu não sabia quase nada disso, né?
Até porque no Brasil tem um livro também do puritano John Owen, que foi traduzido assim, Por Quem Cristo Morreu, mas o título do livro é A Morte da Morte na Morte de Cristo. E esse livro é muito grosso, e no Brasil ficou fininho assim. Não sei se é porque brasileiro não gosta de ler, ou se eles incentivam o brasileiro a não ler. Porque o John Owen, praticamente, isso é no século XVII, John Owen respondia a todas, qualquer pergunta que você fizesse com qualquer dúvida sobre a morte de Cristo. E ele inventava pergunta que você não tinha pensado, contra a doutrina, para que ele mesmo respondesse. Pensa na inteligência. Mas o Brasil, parece que agora a editora Fiel traduziu esse livro completo. Não me lembro, não tenho certeza, mas depois vocês pesquisam. Vamos então para os argumentos. O primeiro argumento que eu quero dar é que desde a antiga aliança, a expiação já era limitada ao povo de Deus. Essa verdade costuma passar despercebida pela maioria dos cristãos. Deus não providenciou uma revelação especial para todas as nações, não, irmãos, a não ser Israel. Em Amós, capítulo 3, versículo 2, Deus diz para Israel assim: somente a vós, dentre todas as nações, eu conheci. Isso na versão corrigida, aquela que o presbítero Marcos usa aqui na igreja. Versão corrigida, que pega lá do hebraico mesmo, o verbo yadá, conhecer. Está escrito lá, somente a vós, ó Israel, eu conheci. Nas outras versões está eu escolhi ou eu amei. Mas isso aí já não é uma tradução, isso aí já é uma aplicação da tradução. Porque a tradução mesmo diz conheci. Aí eu pergunto para os irmãos, era só Israel que Deus tinha conhecido? Irmão, Deus conhece todo mundo. Porém, a palavra conhecer na Bíblia significa ter relação íntima. E Deus está dizendo pelo profeta Amós que somente a Israel Deus teve esse tipo de conhecimento, de relação íntima. Assim como o anjo falou para Maria que ela ia engravidar e o menino seria chamado Jesus porque seria filho de Deus. E ela falou, como se eu não conheço varão nenhum? Como assim não conheço? Claro que ela conhecia. No sentido brasileiro, ela conhecia o pai dela, o irmão dela, José, o noivo dela. Ela conhecia um monte de gente. Mas conhecer é relação íntima. E ela diz, eu não tenho relação íntima com ninguém. Da mesma forma, espiritualmente, Deus está dizendo para Israel, de todas as nações da terra, somente a vós eu conheci. Ou seja, só a vocês eu amei. Só com vocês eu tive um relacionamento íntimo. Então quer dizer o quê? Que tudo que acontecia em Israel, com as leis de expiação, de sacrifício, de holocausto, era para expiar, perdoar os pecados apenas do povo de Israel. Não havia sacrifício para outras nações. Os irmãos podem observar que Deus, não quer dizer que Deus não salvava pessoas de outras nações. Observa que quando chegava o tempo daquelas pessoas, Deus salvava. Raabe, como é que Raabe foi salva? Se ela morava em Canaã. A primeira cidade de Canaã era Jericó. E Deus disse, destrua completamente. E os espias que foram enviados, veja bem, Deus não disse para Josué, envie 2 espias porque eu tenho uma mulher lá para salvar. Não, Deus não falou, mas Deus conduziu a história. Deus não falou nada, não teve profecia, não teve revelação, não teve nada. Apenas quando Deus falou, Jericó será totalmente destruída, totalmente, não pegue nada para vocês, porque é tudo meu. Jericó é primícia. Josué, antes de destruir, enviou 2 espias para a cidade, não foi? E eles ficaram na casa de Raabe, uma prostituta daquela cidade de Canaã, de Jericó. E ela acolheu os espias e afirmou para eles que ela havia crido no Deus deles. Então eles falaram assim, nós não vamos destruir sua casa. Eles salvaram aquela mulher da destruição e Deus salvou ela do inferno. Por meio daquilo ali. Não havia profecia, Josué envia 2 espias porque eu tenho uma mulher para salvar, não. Mas pela providência de Deus, Deus salvou aquela mulher. Há também o caso de Ruth, que Deus queria salvar lá em Moabe. Os moabitas, irmãos, sabem, eles não eram eleitos de Deus, eles não eram a nação de Deus, os moabitas. No entanto, Ruth era uma moabita. E quando, o que Deus fez para salvar Ruth, irmãos? Deus enviou uma fome para Belém, fome. E curioso que Belém significa casa de pão. E faltou pão na casa do pão. E Deus então envia
a Noemi, o marido dela, Elimeleque, envia seus 2 filhos, Malom e Quilion, para a terra de Moabe, porque lá eles ficaram sabendo que tinha pão. Chegaram lá, Malom e Quilion casaram com Orfa e Ruth. E depois morreu o marido de Noemi, morreu os filhos de Noemi, e ficaram as 3 órfãs. Noemi ficou sabendo que tinha pão de volta em Belém, e falou para elas: eu vou voltar para minha terra que Deus já abençoou. E uma delas ficou e a outra disse: eu vou com a senhora. Aí ela falou: não, mas a tua cunhada voltou. Ela disse: o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Para salvar uma pessoa, Deus fez muita gente dele morrer de fome. Muitas pessoas morreram de fome em Belém, porque Deus tinha uma alma para salvar em Moabe. Você acha que Deus perde seus eleitos, irmãos? Você vê Naamã? Naamã era um sírio, não era israelita não, ele não conhecia Deus, ele odiava o povo de Deus, assim como o rei dele. E uma vez o rei dele enviou ele para uma batalha, para uma guerra, e Naamã, capitão deste rei, foi lá contra Israel, venceu Israel. Deus entregou Israel na mão de Naamã e do seu exército. Muitas pessoas morreram de Israel. E Naamã levou entre vários cativos uma menina para a casa dele, mas ele era leproso. E quando a menina viu que ele era leproso ali dentro de casa, um homem herói de guerra, mas derrotado em casa, ela disse o seguinte: se ele conhecesse que tem um homem de Deus na minha terra, ele ficaria curado de sua lepra. E então a esposa falou com ele e ele pediu uma carta ao rei. O rei mandou uma carta para o rei de Israel. E quando Naamã chegou lá com a carta e entregou para o rei leu a carta e falou: eu quero ser curado da minha lepra. Aí o rei começou a chorar, o rei de Israel. Está arrumando desculpa. Sabe que eu não posso curar ninguém da lepra. Aí como eu não vou curar ele, ele vai me matar. Aí a notícia espalhou. Aí Eliseu falou: fala para o rei que tem homem de Deus aqui nessa terra. Manda ele vir aqui. E os irmãos conhecem a história? Vocês acham, irmãos, que Deus mandou Naamã ali para Eliseu só para curar da lepra, irmãos? É óbvio que não. As igrejas fazem campanha para lepra. As igrejas fazem campanha para 7 mergulhos de Jordão. Mas ninguém fala que este homem Deus enviou lá para ser salvo. Porque ele disse: agora eu conheço o Deus de Israel. E eu vou levar até uma caixa de terra de Israel. Para quando eu chegar na minha terra, eu subir na caixa e adorar o Deus de Israel na terra de Israel. E quando meu rei, ele falou para o profeta Eliseu, né? Quando meu rei me chamar para adorar lá no templo dos deuses dele, eu posso ir? Eliseu falou: fique em paz. Eliseu sabia que ele tinha se convertido. Eu sei que você não vai adorar aqueles deuses. E aquele homem foi embora salvo. Jesus deu testemunho da salvação de Naamã. Jesus falou que ele estava salvo. E por aí vai. Podemos falar dos 120 mil ninivitas que Deus quis salvar na época de Jonas? Ora, quantos ninivitas morreram antes daquilo? Quantos ninivitas morreram depois disso? Inclusive, no ano 612, quando Nabucodonosor destruiu a própria cidade de Nínive, antes de Cristo. Quantos ninivitas foram mortos e foram para o inferno? Menos os eleitos de Deus na época de Jonas. 120 mil que se arrependeram de seus pecados e foram salvos. Jesus disse: estes ninivitas estarão comigo no dia do juízo. E vão condenar vocês, Israel, que eu estive aqui pregando, maior do que Jonas, e vocês não crerem em mim, e eles crerem em Jonas. Agora, sabemos que Deus salvava muitas outras pessoas, mas só Israel tinha uma revelação especial dada por Deus, sua lei e sua manifestação sobre Moisés e outros profetas. Ligado a isso, temos também o fato de que Israel tinha uma norma cerimonial de sacrifícios expiatórios. Eu sei que os irmãos não gostam de ler Levítico, né? Gosta? Os irmãos não gostam de ler Levítico, né? Os amém foi muito fraco aí. Mas se você ler o livro de Levítico, você vai ver que apenas Israel tinha um sistema sacrificial dado por Deus para expiar seus pecados. As outras nações não tinham. O que é isso? Expiação limitada, irmãos. Desde o Antigo Testamento. Deus tinha uma forma exclusiva de trabalhar com Israel. Mas quer dizer que outras pessoas não tinham como ter seus pecados perdoados com sacrifício?
Tinha, novamente, assim como Deus tinha seus eleitos em outros lugares que ele ia lá salvar, também Deus, por meio de sacrifício, salvava outras pessoas de outras nações sem ter o mesmo sistema que tinha em Israel. O exemplo de Jó. Jó era um homem que oferecia sacrifícios por seus filhos para Deus. Jó era um sacerdote familiar dos seus filhos. Ele intercedia por eles com sacrifícios e oferecia segundo o número de cada um deles. Era 10. Jó tinha 10 filhos. Ele matava 10 animais. Um por cada filho. Para apresentá-los diante de Deus. E Jó, eu pergunto mais uma vez. Mesmo ele não sendo israelita. Quando ele matava um animal. Ele matava por outras pessoas? Não, só pelos seus. Assim Deus também. Matou Jesus só pelos seus filhos. Expiação limitada. Mas só Israel tinha um código de leis com estas cerimônias e seus significados que apontavam para Cristo. Os sacerdotes de Israel, eles faziam sacrifício por outras nações? Não, somente pela nação de Israel e por si mesmos. Israel somente tinha um sumo sacerdote, vários levitas que trabalhavam nessa função e somente eles eram mediadores entre Deus e o povo. Eles eram intercessores perante Deus pelo povo. As outras nações tinham isso às vezes, mas não se referia à verdadeira religião e nem ao verdadeiro Deus. Portanto, todo o sistema sacrificial intercessório era pagão e não tinha efeito expiatório para as outras nações, mas tinha para Israel. Isso significa o quê? Deus providenciou apenas um meio expiatório para perdoar um único povo naquela época, que era Israel. Devo, porém, lembrar que nem todos de Israel eram salvos. Então quer dizer que todos os elitas eram... Não. Assim como nem todos estão na igreja são salvos. Nem todos que estavam em Israel eram salvos. Apesar de tudo isto, essas pessoas eram livres de situações terrenas. Mas provavelmente nem todos foram livres da situação eterna. Vou dar um exemplo. Quando Moisés instituiu a Páscoa, ele disse para passar o sangue de um cordeiro na porta. Todo judeu obedeceu aquilo lá. Todo israelita obedeceu. E passou o sangue do cordeiro na porta. Mas você acha que todos criam que seriam salvos? Não. Eles passaram porque Moisés mandou. No fim das contas, eles foram salvos. Mas você acha que todos eles foram salvos para o céu? Não, porque aqueles mesmos israelitas que passaram o sangue do cordeiro em suas portas, quando chegaram ali no mar, que o mar ainda não tinha sido aberto, eles começaram a murmurar contra Moisés e contra Deus. Quando atravessaram o mar, que o milagre foi maior ainda, Porque Páscoa significa passar, Em primeiro lugar, Deus passou sobre eles e não os matou, matou os egípcios. Em segundo lugar, eles passaram pelo Mar Vermelho, Eles passaram pelo Mar Vermelho. Então, quando eles viram este milagre da abertura do Mar Vermelho e chegaram do outro lado, reclamaram porque as águas eram amargas. Estas pessoas começaram a caminhar no deserto em reclamação. Você acha que todos eles foram salvos, irmãos? Mesmo tendo o sistema sacrificial, porque a verdadeira salvação, ela estava em Cristo Jesus. Então, em primeiro lugar, o primeiro argumento é que desde a antiga aliança, a expiação já era limitada. Amém? Em segundo lugar, na nova aliança não é diferente. Cristo é o cumprimento de tudo aquilo que Deus pedagogicamente havia mostrado na antiga aliança. Cristo é o cumprimento de tudo. Isso se chama aliancismo progressivo. Antes mesmo de certas coisas se cumprirem na igreja, porque hoje a igreja é o povo de Deus, que Israel apontava. Mas antes disso, Cristo cumpria. Por exemplo, Israel tinha um tabernáculo onde Deus habitava, certo? Antes da igreja ser o tabernáculo onde Deus habita, Cristo foi o tabernáculo. Então, antes dos cumprimentos proféticos se cumprirem na igreja, eles se cumprirem em quem? Em Cristo. Isso que é aliancismo progressivo. Assim também, Cristo foi o verdadeiro sacrifício e o último sacrifício para o qual os do antigo sistema apontavam. E da mesma forma que os sacrifícios da antiga aliança visavam um único povo, assim também o mais perfeito sacrifício visa a um único povo. Naquela época, o povo de uma só nação. Mas agora, povos de todas as nações, tribos, línguas e raças. Apocalipse 5, versículo 9 e 10. Cristo, veja bem, não comprou com seu sangue todas as tribos, todos os povos,
todas as línguas e todas as nações. A Bíblia diz que ele comprou o quê? De todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos, de todas as nações. Mas não todas, mas de todas. Isso quer dizer, como eu disse aquele dia, o apóstolo Paulo fala para os crentes: comei de tudo que se põe à mesa. Tem crente que ele entende errado, ele fala: comei tudo que põe à mesa. Ele vai lá e devora a mesa inteira, né? Igual o irmão que foi visitar, né? Ele mais 2 irmãos. Não vou falar que era um pastor, um pastor, um diácono e um presbítero foram visitar. A irmã, tadinha, né? Fez aquela, como é que chama aquela de pudim? Aquele recipiente lá? Forma, né? Ela fez uma forma de pudim lá e colocou na mesa. O pastor já pegou aquela forma com colher e já foi rodando e comendo tudo. Aí depois que esvaziou, ele cheião, ele disse: a irmã não vai fazer para os irmãos? A Bíblia diz: comei de tudo, não comei tudo, né? Assim também, com relação à salvação, a Bíblia diz que o Senhor veio para salvar de todas as nações, não todas as nações. Ele veio para salvar de todas as tribos, não todas, mas de todas as raças, não todas as raças, mas de toda língua, não toda língua. Ele veio salvar pessoas dentre elas, mas não todas elas. Viram a diferença? Então, até nas profecias antigas, por exemplo, Isaías 53, versículo 11 e 12, fala o quê? Fala que Cristo, ele justificaria muitos. Não diz que ele justificaria todos. Inclusive no verso 8 de Isaías 53, diz assim: por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Jesus foi ferido por causa da transgressão, disse Deus, do meu povo. Não fala que foi do mundo inteiro. E ainda no verso 11, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Presta atenção, se Jesus tivesse morrido por todos, logo todos teriam que ser salvos para que ele realmente ficasse satisfeito com o penoso fruto do trabalho de sua alma, não é? Mas nós sabemos que nem todos foram salvos. Então, se ele morreu por todos, ele não pode se alegrar, porque o penoso trabalho não deu o fruto desejado. Nosso Senhor também disse estas palavras, agora estou no Novo Testamento, Mateus 26, 28. Quando ele deu o cálice para os discípulos beberem, ele disse: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Ele não disse todos. Para remissão de pecados. Eu sei que às vezes a Bíblia faz, né? O significado de muitos ser todos. Né? Ela faz alguns contrastes que dá essa interpretação. Mas você não pode se limitar a um versículo. Quando você estiver interpretando a Bíblia, existe uma lei, uma norma hermenêutica que chama analogia das Escrituras. Tudo que a Bíblia diz sobre um assunto, você tem que comparar uma coisa com a outra antes de você tirar uma conclusão. Você não pode tirar uma conclusão baseada em um versículo de uma doutrina, não. De uma interpretação você pode, mas de uma doutrina não. De uma doutrina você tem que fazer analogia da Escritura. É por isso que muitos teólogos erram e muitos crentes caem na conversa deles. Pastores de internet aí, nem pastores são, esses caras nem têm igreja, ao contrário, eles querem tirar você de igreja. Eles fazem interpretações, doutrina, não vou dizer nem interpretação, eles fazem doutrina em cima de um versículo e o crente engole de primeira. Não, irmão, entenda a diferença de interpretação e doutrina. Interpretar é dizer o que significa aquele versículo, mas doutrina é dizer o que a palavra toda diz sobre aquele assunto. Isso que é doutrina. Aí o cara tira uma conclusão doutrinária em cima de um versículo. Não. Irmão, não seja desatento, amém, queridos? Não seja desatento, fique esperto. Ah, pastor, mas o cara provou na Bíblia que dízimo não é para dar. Como assim? Ele provou na Bíblia. Ele pegou um texto, talvez, ou nenhum, né? Nenhum. Ele pegou um texto que não fala dízimo, que fala de oferta, e aplicou ao dízimo. Por exemplo, quando Paulo diz, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Eles falam aí, está vendo? Não é 10% aqui, Paulo está dizendo que é conforme propôs no seu coração. Aí os crentes, é verdade, não vou mais dar dízimo, porque meu coração não manda 10%, não. Manda 1 ou 0,5%. Ou nada. Meu coração manda nada, eu não vou dar nada. Os crentes ficam. E o cara provou na Bíblia. Irmãos, ele fez uma doutrina em cima de um versículo. Não se pode.
doutrina é feita com o todo da Bíblia. Agora, interpretação, sim, de um texto. Só que ele fez o quê? Aquele texto que Paulo diz isso, 2 Coríntios 9, está falando de oferta, não dízimo, oferta. E o cara tirou do seu contexto e aplicou sobre dízimo. Cada um contribui segundo propôs o seu coração. Isso é oferta. Está lá no texto. Não é dízimo. O dízimo, cada um, Paulo diz também, o dízimo, cada um contribua segundo a sua prosperidade. Olha a diferença. Eu contribuir segundo a minha prosperidade é o dízimo. Porque se eu ganhei nesse mês 1.000, vou dar 100. Se no outro mês ganhei 2.000, vou dar 200. É segundo minha prosperidade, não é segundo propôs meu coração. Dízimo não é determinado pelo meu coração. Dízimo é determinado por Deus, pela palavra de Deus. É a 10ª parte. Agora, oferta é diferente. Aí sim, a oferta é segundo propôs o seu coração. Então, o que eu quero dizer é que nós temos que olhar o todo da Bíblia. Se Jesus tivesse morrido por todas as pessoas, ele ia dizer que ele deu o sangue dele por muitos? Não, ele ia dizer que ele deu por todos, mas ele disse, eu dei meu sangue por muitos. O anjo que apareceu a José, o marido de Maria, e disse a ele para não fugir, porque o menino gerado no ventre da sua noiva salvaria quem? Mateus 1:21. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O anjo não disse que Jesus iria salvar o mundo inteiro dos seus pecados. Ele disse, ele virá salvar o seu povo dos seus pecados. Até o anjo Gabriel sabia que Jesus não veio para morrer por todo mundo. E olha que anjo nem conhecia o evangelho naquela época. Jesus também disse para os seus discípulos, João 10,15, eu vim para morrer pelas minhas ovelhas. Olha, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. No capítulo 15 ele diz que morria apenas pelos seus amigos, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos amigos. Ele não morre pelos bodes. Jesus morre pelas ovelhas. Todos são ovelhas? Não, nem todos. Muitos são bodes e Jesus só morre pelas ovelhas. Quando ele morreu por nós, éramos inimigos de Deus. Romanos 5, 8 e 9. Entretanto, seríamos seus amigos mais tarde. O que não é o caso dos inimigos finais. Os inimigos finais de Jesus, Jesus não morreu por ele. Olha na oração sacerdotal de Jesus em João 17. Versículo 2, ele diz assim, que o Pai lhe deu poder sobre toda a carne, para que ele dê vida eterna a todos quantos o Pai lhe deu. Veja duas coisas aqui. Separe essas duas coisas. O Pai deu ao Filho poder sobre toda a carne. Então Jesus tem poder sobre toda a humanidade, certo? Em segundo lugar, Jesus diz, para que eu dê a vida eterna a todos que tu me deste. Aí, olha a diferença. Poder ele tem sobre todos, toda a humanidade, toda a carne. Mas vida eterna ele dará apenas àqueles que o Pai lhe deu. Está entendido isso? Portanto, é expiação limitada. O apóstolo Paulo disse aos Efésios que Cristo amou quem? A sua igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 25. Paulo não disse que Jesus amou o mundo inteiro e se entregou por todas as pessoas. Não, ele disse amou a igreja e se entregou por ela. E também aos romanos ele disse que Cristo deu a sua vida por nós. Paulo usa o termo de pronome, né? No plural, nós, Cristo deu sua vida por nós, Cristo perdoou os nossos pecados, ele não diz do mundo todo. Terceiro lugar, vamos agora então, mostrei aqui no Antigo e no Novo Testamento, irmãos. Não dá para mostrar tudo, é muita coisa. Porém, eu resumi aqui mostrando vários textos que Jesus, ele é seletivo na hora dele morrer, tá? Agora vamos para um terceiro ponto, e eu quero chamar a atenção dos irmãos para este assunto. O terceiro ponto são as figuras. Os irmãos sabem que a Bíblia é cheia de figuras. As figuras são o quê? Representações que demonstram o seu significado. Vamos observar algumas figuras e mostrar para os irmãos que nessas figuras a morte de Jesus realmente tem que ser só pelo seu povo e não mais ninguém. Vamos ver então uma das figuras que eu acabei de falar, Efésios 5.
Jesus é comparado como esposo, tá certo? E a igreja é comparada com a esposa, ou a noiva de Cristo. Ora, deixe-me falar agora com as irmãs casadas aqui presentes. Vocês ficariam felizes se soubessem que o seu esposo pode realmente amar todos os irmãos e irmãs em Cristo, mas que ele amasse você, esposa dele, igual ele ama as outras irmãs da igreja? Você ficaria feliz com isso? Com certeza não. Você, esposa, você sabe que seu marido ama todas as irmãs da igreja, bem como todos os irmãos. Mas você, ele ama de um jeito especial e diferente. Você é exclusiva. Existe um amor que o seu marido ama a você, que ele não ama as outras mulheres. Isto é a mesma figura atribuída a Cristo. Porque em Efésios 5, 25 e 26, fala que Jesus, ele fala, aliás, que os maridos devem amar a sua mulher como quê? Como quem? Como Cristo amou quem? Se Cristo amou todos, meu irmão, então ele tem que aplicar a todos o que ele aplica sobre sua igreja. Qual foi a prova do amor de Cristo por sua igreja? Que a si mesmo se entregou por ela. Cristo não morreu pelas outras mulheres, vamos dizer assim, né, espiritualmente. Cristo não morreu pela grande Babilônia, ele morreu pela igreja. Cristo não morreu pela grande meretriz, ele morreu pela igreja. Cristo não morreu por esse sistema mundano destruído que se veste de púrpura para beber na sua taça da iniquidade o sangue dos santos, não. Cristo morreu pela sua noiva que se veste de branco e que lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Foi por ela apenas que ele morreu. Irmã, se o seu marido vira para você e diz: eu morreria por aquela outra mulher. Que loucura! Mas se ele disser para você: eu morreria por você, meu amor. E você diz: meu herói, porque a mulher acredita nisso. Então, você não permitiria, você não aceitaria que o seu marido desse uma declaração desta. Mas quando ele declara por você: olha, amor, eu amo todas as irmãs da igreja, mas você é de um modo diferente, é especial. Foi assim com Cristo. Ele ama a sua igreja. Então esta figura é a primeira que eu quero mostrar para os irmãos, que não combina Jesus ter morrido todo mundo. Senão ele tem que salvar todo mundo igualmente. Senão ele tem que dar sua vida por todos igualmente. A igreja do Senhor, a esposa do Senhor, não ficaria feliz com isso. Segunda figura, é a figura de Jesus como o bom pastor, que nós lemos em João 10. Nós lemos o versículo 11, né, que Jesus disse claramente aqui, eu sou o bom pastor dá vida por quem? Pelas ovelhas, irmãos. Essa figura revelada aqui mostra que Jesus dá a sua vida pelas ovelhas e não por quem não é. Aqui temos um povo exclusivo por quem o bom pastor dá a sua vida, não é por todos. Ele também diz no verso 3 que suas ovelhas ouvem sua voz quando ele as chama pelo nome e as guia para fora. Sabemos que os pastores daquela época, e até hoje lá no Oriente, eles têm uma afinidade, né, com suas ovelhas. Vocês, irmãos, já viram um vídeo que eles colocam as ovelhas lá e chamam as pessoas ali para o curral, ali para a cerca, né? As pessoas ficam gritam, essa ovelha está nem aí, continua pastando, mas chega um pastor lá e ele dá um grito diferente. As ovelhas param de pastar, elas levantam suas orelhas e vêm correndo aonde ele está ali naquela cerca. Mas não todas, porque não são todas dele. Só as que são dele que vêm. É isto que Jesus está comparando. Aqueles que são ovelhas de Jesus, eles ouvirão a sua voz e eles vão crer no Senhor. Agora os que não são, jamais crerão. Versículo 26. Vós não credes porque não sois minhas ovelhas. Está vendo? Não é o contrário. Jesus poderia ter dito o contrário. Vós não sois minhas ovelhas porque não credes. Basta crer que vocês se viram minhas ovelhas, se tornam minhas ovelhas. Não, vocês não creem porque não são. Ou seja, vocês nunca vão crer. Há entre Jesus e suas ovelhas uma comunhão. Ele diz no verso 14, 15, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Conhecer é o que, irmãos? Relacionamento íntimo, não é saber quem é. Ele diz, eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Olha aí a comunhão de lá para cá e daqui para lá também. Assim como o Pai me conhece a mim.
E eu conheço o Pai. A comunhão de Cristo com a sua igreja é a mesma que ele tem com o Pai e o Pai com ele. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ele repete, dou a minha vida pelas ovelhas. Então, Jesus só dá a sua vida pelas ovelhas que ele conhece, ou seja, aqueles que ele tem uma íntima relação. Outra figura, veja bem, a figura do sacerdote. Na antiga aliança, o sacerdote não apenas oferecia o sacrifício, como também intercedia pelo pecador, não é? Não é a função do sacerdote interceder? Assim também Cristo, sendo o sumo sacerdote por excelência e a oferta última e perfeita de Deus, ele também ofereceu a si mesmo, então como oferta ele se ofereceu, pagando os nossos pecados, como também diz a Bíblia que ele está à direita do Pai, intercedendo pelos seus. Hebreus 7, 25 fala que Jesus está sempre a interceder por eles. Eles quem? Como vimos em João 17, 9, como veremos agora, João 17, 9, esse eu quero ler, irmãos. Na oração sacerdotal de Jesus, Jesus diz o seguinte para o Pai: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Eu quero dizer isso da figura do sacerdote, porque é o seguinte: todo mundo, quando olha para Cristo na cruz, olha e diz assim, foi por todo mundo. Mas quando ele olha para Cristo sentado à direita do Pai intercedendo, ele sabe que não é por todo mundo. Porque Jesus já falou que não é por todo mundo. Jesus diz, não rogo pelo mundo. Aí eu pergunto para você, meu querido arminiano, tem como você separar a obra da cruz da obra do trono? Tem como você separar a obra expiatória da obra intercessória? Ou Jesus foi uma oferta e não foi o sacerdote? Ou então Jesus foi o sacerdote e não foi uma oferta? Mas a Bíblia diz que ele foi ambos. E essas duas coisas não se separam. Um sacerdote na antiga aliança tanto oferecia o sacrifício como intercedia pelo pecador. Agora eu te pergunto aqui, lembrando do sacerdote da antiga aliança, o cara ia levar uma oferta lá. Quando ele chegava com a ovelha lá, que o sacerdote examinava, aprovava a ovelha, sacrificava a ovelha. Eu te pergunto, irmãos, essa ovelha servia para o pecado de quem? Somente daquele ofertante. Ele ia pegar aquela ovelha e falar para o ofertante assim, aproveitando essa ovelha que ela está boa, nós vamos aqui perdoar os pecados do seu pai, de sua mãe, da sua sogra. Não, da sogra não, irmão. Vamos perdoar o pecado lá do seu não sei o quê, do seu vizinho. Vamos perdoar o pecado de todo mundo. Era assim que funcionava, irmãos? Claro que não. Aquele sacrifício valia apenas para aquele pecador. Expiação limitada. Quando Cristo, que é a oferta perfeita, morre na cruz, ele morre por aqueles que o Pai lhe deu. Se a sua sogra estiver inclusa, amém. Se o seu pai estiver incluso, amém. Se o seu filho, seu vizinho, amém. Mas exclusivamente pelo seu povo, pelas suas ovelhas, ele não roga pelo mundo. Se hoje ele está à destra do Pai e não roga pelo mundo, quer dizer que ele não morreu pelo mundo. Só por aqueles que me deste, porque são teus. A verdade bíblica é, por quem ele morre, ele intercede. Temos também a figura do pagamento de uma dívida. Guarde essa. A Bíblia diz que Jesus riscou a cédula que era contra nós. Colossenses 2,14, não é, Wesley? Tendo feito este pagamento em nosso lugar, preste atenção na dívida pecuniária, irmãos. Tendo feito esse pagamento em nosso lugar, uma vez que nenhum de nós podia fazê-lo, para ter paz com Deus, nós passamos a ter essa paz porque Jesus pagou. Se eu tenho paz com Deus, porque Jesus pagou minha dívida, você acha que eu vou para o inferno com a dívida paga? Deus seria injusto em jogar no inferno alguém por quem Cristo pagou os seus pecados já. Deus não cobra duas vezes pelo mesmo pecado. Deus não é injusto. Ele não cobraria uma vez de Cristo na cruz e outra vez de mim no inferno. Se Cristo morreu por mim, está pago. Eu não tenho mais nada a pagar. Agora, se os irmãos que dizem que Jesus morreu por todos, então por que vai gente para o inferno?
Me responda essa. Eles vão pagar por um pecado que Jesus já pagou? Aí sabe o que eles dizem? Eles dizem, não, pastor, mas ele vai para o inferno por causa da incredulidade. A incredulidade não é um pecado? Jesus não pagou por todos os pecados? Então até a incredulidade está paga. Finalizando as comparações, mas não a pregação, porque ainda deve partir para o outro domingo. A morte de Cristo é um trabalho da Trindade. Como eu disse para os irmãos, a Trindade não entra em contradição. Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Olha o Pai e o Filho aí. O autor dos Hebreus diz, capítulo 9, verso 14, que Jesus se entregou a Deus pelo Espírito. Olha a Trindade aí. O Filho se entregou ao Pai pelo Espírito na cruz. Então o Filho foi aquele que se entregou. O Pai foi a quem ele se entregou. E o Filho e o Espírito é por meio de quem ele se entregou. Ora, se o Filho se entregou por todas as pessoas, é correto pensar que foi isso que o Pai decretou. Mas sabemos que o Espírito não aplica os benefícios da obra expiatória de Cristo a todas as pessoas. O que está acontecendo aqui? Um racha na Trindade? Não adianta dizer, muitos não creem, mas a fé é um presente que vem no pacote da salvação. Não é isso que Paulo diz em Efésios 2,8? Pela graça sois salvos por meio da fé. Graça, salvos, meio, fé. Então tem 3 coisas aqui no pacote. Lógico que salvo tem um monte de coisa, né? Tem a conversão, tem arrependimento, tem a justificação, mas vamos colocar num pacote fechado aqui 3 coisas. Salvação, fé e graça. Pela graça, sois salvos por meio da fé. Aí Paulo diz, isto, ele junta esses 3 num pacote só, num pronome demonstrativo. Isto, ou seja, salvação, a graça e a fé, não vem de vós. É dom de Deus. Aí o cara vem me dizer que não salva porque não crê. A Trindade trabalha em unidade. E se o Pai deu um número de pessoas ao seu Filho, enviou a morrer por elas, e depois enviou o seu Espírito para aplicar os benefícios da morte do seu Filho a essas pessoas, é por isso que nem todos serão salvos. Na semana que vem, que já é o horário de encerrar o culto, embora eu estou vendo nos vossos olhos que vocês querem ir logo, mas eu não vou deixar para domingo que vem. Nós vamos falar sobre os textos que aparentemente dizem que Cristo morreu por todos. Porque tem essas coisas na Bíblia, se você olhar rápido. Se você fizer uma má interpretação, fica parecendo. E o mais principal deles é João 3,16. Deus amou muito. Logo, as pessoas concluem que é todo mundo. Deus amou o mundo, dizem que é todas as pessoas. Nós vamos ter um problema se for assim. Por causa do próximo versículo. É o que eu digo. Não adianta você pegar um texto isolado. Você leu 16, mas e você leu 17? Você sabe o que diz o 18? Você sabe como começa João 3? João 3 não começa no 16. Ele começa no 1. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, que era príncipe dos fariseus. Este um dia de noite foi ter com Jesus. E ele disse para Jesus o seguinte: Mestre, bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aí no verso 3 Jesus responde para ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, antes de você crer em João 3,16, você tem que nascer de novo em João 3,3. Certo? Não se pode ler textos isolados e fazer doutrina. Não. O próprio verso 17, que todo mundo, João, Deus amou o mundo de tal maneira, 16, né? Mas o próprio versículo 17 diz, porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, se todo mundo que ele amou no 16 não é salvo, logo o Pai teve o seu propósito frustrado. Porque no 17 fala que ele enviou o Filho não para condenar, mas para salvar esse mundo do 16. Se o mundo do 16 que ele amou é todas as pessoas, então tem que salvar todas as pessoas, porque foi para isso que o Pai enviou. Mas a gente sabe que não é. Não é assim que acontece. Ou Deus está frustrado, ou então este mundo não se refere a todas as pessoas.
E vamos ver depois sobre outros versículos que aparentam isso. Amém, meus queridos? Por enquanto, eu quero deixar uma aplicação aqui para o coração de todos nós. Como nós vimos, né? Que no Antigo Testamento a coisa era bem limitada, ou seja, definida, né? Podemos chamar de delimitada, né? Ela era delimitada para a nação de Israel. E vimos também os versículos que apontam que o nosso Senhor, ele tinha um alvo por quem ele ia morrer, que eram os seus escolhidos, aqueles que o Pai lhe deu. Nós temos então aqui uma aplicação a ser feita. E talvez esta aplicação venha de uma pergunta sua. Você pode dizer: como eu vou saber que eu sou uma daquelas pessoas que o Pai deu a Jesus? Como eu vou saber disso? Porque os irmãos sabem que essa doação, né, que o Pai fez de algumas pessoas para o seu filho, foi na eternidade. A gente não estava lá. Então como é que eu vou saber que eu sou uma destas pessoas? Eu digo para os irmãos que Deus não faz as suas coisas sem os seus sinais. Deus não faz as suas coisas sem mostrar as evidências daquilo. E a evidência maior que você pode ter se você é entregue um presente do Pai para o Filho, é que você um dia reconheceu a sua miséria como um pecador desgraçado. E você viu somente a cruz como uma porta de escape, nada mais. Você olhou para as suas mãos e disse: não tenho boas obras. Você olhou para o seu coração e disse: não tenho méritos. Você olhou para as suas palavras e disse: eu sou um blasfemo. Você olhou para o seu pensamento e disse: eu sou um sistêmico mundano. Eu não tenho nada a oferecer a Deus. Mas, de alguma forma, aquela palavra, aquela pregação que eu ouvi, me levou a confiar neste que morreu na cruz. Olha, eu confio nele. Eu confio tanto nele. E só nele. Eu não fico acrescentando nada a ele. Eu não confio em Jesus e na mãe dele. Não. Eu não confio em Jesus e um dia da semana. Não. Eu não confio em Jesus e boas obras. Não. Eu não confio em Jesus e dietas alimentares. Não. Eu não confio em Jesus e mais um profeta ou alguém que... Não. Única e exclusivamente Jesus. Somente ele crucificado. Você olhou para ele. Você viu sua miséria na cruz sobre ele. E você se humilhou a ponto de entrar em profunda tristeza. Esses dias, eu e o irmão Roberto, seu irmão Lloyd, nós estamos em um tipo de oração deprimente, eu e ele. Nós estamos em um tipo de oração em que olhamos para a cruz e começamos a ficar deprimidos, apavorados, por causa da feiura das nossas iniquidades que foram depositadas no Santo Salvador. E nós estamos perguntando um para o outro: o que nós vamos fazer para sair disso? Eu quero me alegrar com a salvação. Porém, antes disso, eu devo amargar muito, muito, muito a minha iniquidade. Eu devo amargar muito isso. Eu acho que estamos ainda nessa fase. Estamos olhando para o Salvador puro, imaculado, mas cheio do lixo do meu pecado. Isso tem me levado a entristecer. Por que ele fez isto? Porque eu era um amado do Pai. E ele disse: meu filho, faça isso por aquele, porque ele é meu. E o filho diz: prontamente, Pai. E o Espírito: eu vou aplicar esta obra sobre ele. Eu vou fazer isso. Então nós temos pedido: Espírito Santo, já que o Senhor aplicou e fez tudo isso, leva-nos agora à alegria da nossa salvação. Nós já estamos vivendo a tristeza do pecado e da condenação. Mas agora queremos o regozijo, o júbilo da salvação. Vai chegar esse momento
Mas o Espírito Santo, ele diz muitas vezes, você precisa ficar mais aí. Você precisa ser amassado mais aí. Você está muito exaltado ainda com a sua salvação. Você não entendeu que graça é um favor que você não merece, e ao contrário, você merecia outra coisa. Você acha que graça é um motivo para se orgulhar. Não tem muitas igrejas que já estão assim? Neocalvinistas que acham que graça é motivo para orgulho? Não. Antes da graça falar da tua salvação, primeiro ela mostra a tua miséria. E se você está passando por isso e já passou por isso, então pode saber, você é um presente que o Pai deu ao Filho e por você Jesus veio morrer. Que Deus nos abençoe com a sua palavra nessa noite. Vamos orar em nome de Jesus.